Boa noite, irmãos em Cristo. Quanta alegria podermos estarmos aqui mais uma terça-feira. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui nesse terço, compartilhando as nossas orações juntos, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória também da nossa Mãe Santíssima, que sempre nos acolhe, que sempre escuta os nossos pedidos e eleva a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Adalto, tenho 41 anos, sou casado, pai de uma filha, sirvo aqui na igreja, aqui no Terço dos Homens com vocês e também na equipe de liturgia da nossa paróquia. Para mim é uma honra poder dividir com vocês a palavra de Deus, meditar com vocês a palavra de Deus nesta noite. Quem trouxe a palavra, abra por favor no livro de São Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 38. Na nossa Bíblia aqui do terço, está na página 1272. Lucas 12, versículos 35 a 38. O tema da palavra de hoje é vigiar sempre. O servo que é fiel e prudente. Assim diz o Senhor para nós esta noite. Estejam com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sejam como os que esperam seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para logo lhe abrir a porta, assim que ele chegar e bater. Felizes aqueles servos que o Senhor, ao chegar, encontrar acordados. Eu lhes garanto, ele se cingirá, os fará sentar-se à mesa e passando os servirá. E se ele chegar pela meia-noite ou já perto da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Aplaudam, Senhor, a palavra de vida eterna. Aplaudam, meus irmãos. Essa é a palavra que nos salva, que nos sustenta no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, como vocês puderam ouvir, o evangelho de hoje é bem curto. Mas é um curto em que Jesus, como mestre que é, nos ensina, através desta parábola, que nós precisamos ser vigilantes, que nós precisamos ser melhores servos, para que Ele mesmo possa nos servir e nos entregar, com todo o teu amor, com todo o teu coração, a verdadeira felicidade do reino de Deus. No primeiro versículo, Jesus nos fala: estejam com os rins cingidos. A nossa santa e amada igreja nos ensina que estar com os rins cingidos significa que temos que estar alertas, vigilantes, prontos. Na época de Jesus, os homens costumavam utilizar uma vestimenta, uma túnica muito comprida, costume deles da época. E essa túnica, ela costumava limitar o caminhar deles, tanto para o serviço, como para os afazeres em casa, ou para ir mais rapidamente até o templo, as sinagogas. Então eles utilizavam uma espécie de corda na altura dos rins. E quando eles colocavam a corda, eles podiam puxar um pouco a túnica e liberar os pés
para a caminhada. Por isso Jesus faz essa comparação. Isso era cingir os rins. Caminhar na direção do reino de Deus. Servir ao próximo. Estar sempre alerta. Buscando as coisas de Deus. Olhando para as coisas de Deus. Falando das coisas de Deus. E sendo testemunhas das coisas de Deus. Então, quando Ele nos manda estar com os rins cingidos, é para que nós estejamos sempre vigilantes, alertas. Depois Ele vai usar uma outra comparação. Estejam com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. A lâmpada que Jesus quer dizer aqui, meus irmãos, naquela época, para ver se eu consigo deixar isso mais fácil, a compreensão mais fácil para vocês. Hoje em dia, para você apagar uma lâmpada, só basta você bater ali no botãozinho e tudo fica escuro. Mas naquela época, não existia eletricidade, não existia a facilidade do apagador. As lâmpadas eram acesas com muito trabalho, com óleo. Então o homem da casa ou aquela família só apagava a lâmpada depois que fizesse tudo o que tivesse para fazer. Até porque se esquecesse de alguma coisa tinha que deixar para o dia seguinte, porque o trabalho que dava para acender aquela lâmpada não está escrito. Por isso Jesus faz essa comparação. Mantenha a sua lâmpada acesa. E aqui mais na frente ele vai dizer, se o Senhor voltar à meia-noite ou perto da madrugada, se a gente está com a lâmpada apagada, a gente não enxerga o Senhor. Quem é nossa lâmpada, meus irmãos? Quem é a luz da nossa vida? Tem nome. Derramou sua última gota de sangue para nos salvar, para nos garantir a luz da salvação. Essa é a lâmpada que nós temos que acender nas nossas vidas e manter acesa até o nosso último dia. Na sequência do evangelho aqui, Jesus vai dizer que se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão ia chegar, ele não permitia que a sua casa fosse arrombada. Da mesma forma somos nós. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Ou quando será o nosso momento de partida. Quem sabe se estaremos vivos amanhã. Talvez amanhã seja a nossa experiência com o Cristo. Então se nós não estivermos vigilantes, atentos, com a lâmpada da fé acesa o tempo todo, não alcançaremos esta felicidade. E Jesus nos dá outra receita nesse evangelho. Ele vai dizer, felizes aqueles servos que o Senhor, ao chegar, encontrar acordados, ainda trabalhando, prontos para abrir a porta. No Apocalipse de São João, Jesus vai dizer, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, me recebe e cearemos juntos. E aqui Jesus vai repetir. Ele se cingirá, também vai levantar sua túnica, caminhar dentro da casa do Pai, colocar-nos, nós todos, à mesa, e Ele mesmo, o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, irá nos servir. Como nós vamos alcançar isto, meus irmãos? Como nós vamos alcançar isso que é a verdadeira felicidade da vida do cristão? Ser servidos pelo próprio Cristo. Só cingindo os nossos rins. Só mantendo a lâmpada da fé acesa. Todo o nosso serviço, todas as nossas ações, tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser por Cristo e para Cristo. Não somos perfeitos, já nascemos no pecado. Então para nós isso é muito difícil.
esse servo fiel que fica esperando o Senhor chegar para abrir a porta imediatamente, é um servo que batalha muito para isso. Imaginem comigo, meus irmãos, se Jesus chegar nesta terça-feira às 19 horas, nós não estamos aqui alertas? Nós não estamos aqui com a lâmpada da nossa fé acesa no Cristo Jesus e na nossa Mãe e Rainha? Aqui nesta terça-feira nós podemos conseguir esta felicidade que Jesus nos fala. Mas e se ele vier no domingo, às 9 da manhã, ou às 19 horas da noite, quando nós deveríamos estar aqui, fazendo o que ele nos mandou fazer, celebrar diante da mesa do Cordeiro o seu próprio corpo e sangue? Se nós não estivermos, perderemos esta oportunidade e talvez ela não volte mais. E se uma hora dessas ele aparecer também numa quinta-feira às 19 horas, quando Jesus Eucarístico está exposto nesse altar para que nós possamos adorá-lo, fortalecer ainda mais a chama da nossa fé, e nós não estivermos aqui, vigilantes, orantes, caminhantes na direção de Deus, perderemos também esta oportunidade. E digo mais, e se Jesus chegar numa sexta-feira às 19 horas, a primeira sexta-feira do mês, onde nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, e nós não estivermos aqui, meus irmãos, Jesus pode passar e não nos servir. Pode ser tarde demais. Imaginem também, se nós partirmos de repente, não vai dar tempo a gente alimentar a nossa fé. Não vai dar tempo a gente acender a nossa lâmpada e fazê-la brilhar mais ainda. Por isso Jesus nos pede para estarmos vigilantes. Por isso Jesus nos pede que nós temos que dar qualquer passo que nós tivermos a oportunidade de dar para acender a lâmpada da nossa fé. Para que quando Ele chegar na nossa frente, nós abrirmos a porta imediatamente. Sem esperar Ele ficar batendo muito. Para que nós possamos sermos servidos por Ele neste banquete da felicidade eterna do reino de Deus. Estamos dando um grande passo para isso no texto dos homens. Mas precisamos dar mais um e outro. Sermos incansáveis na nossa fé. Meditando essa palavra, meus irmãos, eu senti falta de estar servindo. Mas eu não sei se o Espírito Santo de Deus vai me animar a fazer presença em todos esses serviços da igreja que a igreja oferece. Ou em pelo menos mais do que os que eu sirvo. Eu não sei. Mas a minha obrigação como cristão é de buscar. Qualquer oportunidade que tiver, ir lá. Deixar de viver mais as coisas do mundo e procurar escutar mais as coisas sutis do reino de Deus. O mundo é barulhento, mas o reino de Deus é silencioso. O mundo é como uma tempestade, mas o reino de Deus é como aquela brisa suave que acaricia. E para a gente sentir essa brisa, dá trabalho no mundo de hoje. É difícil no mundo de hoje. Por isso nós temos que manter-nos firmes, com os rins cingidos, na oração e na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu peço que você abaixe sua cabeça agora, coloque sua mão no peito. Se você conseguir, pode fechar seus olhos e peça a Jesus
essa nossa mãe rainha, que aumente a sua fé, que lhe faça mais vigilante, que te faça mais aberto ao serviço para o reino de Deus. Peça a Deus, peça a Jesus no seu momento de oração com Ele, aqui no texto e em vossas casas. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és a quem pedimos e clamamos, fogo de Deus sobre nós. Tu és a quem pedimos e clamamos, a unção de Deus sobre nós. Derrama teu fogo, Senhor, sobre nós. Derrama teu fogo, Senhor, sobre nós. Fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Eu quero teu fogo, Senhor. Eu quero teu fogo, Senhor. Vem, vem e sopra sobre nós. Vem, vem, Espírito de Deus.